Povo de casa, mais um Trocando Ideias chegando aqui com perguntas novas para você. Estamos a postos aqui, eu e o reverendo Hernandes Dias Lopes. Privilégio estar aqui com você, Tiago. O privilégio é sempre nosso, pastor. O programa de hoje parece que está empolgante, hein? Tá sim. Então, E a minha sugestão, tenha sua Bíblia na mão aí, a gente vai usá-la no programa de hoje. Nós temos aqui então 3 perguntas novinhas. opa, E eu vou começar aqui com a pergunta enviada pelo R. Mendes Valentim. Estimados irmãos em Cristo, pastor Hernandes e Tiago, graça e paz. Como explicar o dom concedido por meio da profecia com imposição de mãos a Timóteo? E ele cita aqui 1 Timóteo 4,14. A nós que entendemos que as profecias foram cessadas com o fechamento do cânone. 1 Timóteo 4,14. 4,14. Então vamos para lá. Deixa eu ler. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Então veja bem, nós entendemos mesmo, Tiago, que a revelação de Deus é progressiva. Ou seja, Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. Agora nos fala pelo Filho, a quem constitui o herdeiro de todas as coisas, por meio de quem fez o universo. Ele, tendo feito expiação dos nossos pecados, assentou-se à majestade de Deus. Ele tem um nome superior ao nome dos anjos, dos profetas, de Moisés, de Arão, de Josué. Então, em Cristo, a revelação de Deus se consuma, se completa. Não tem mais novas revelações. Nas palavras do Dr. Billy Graham, a Bíblia tem uma capa ulterior. O fato de existir esse elemento aqui, de que ele recebeu imposição de mãos do presbitério, mediante profecia, não quer dizer que agora nós devemos ordenar os obreiros de Deus mediante novas profecias. De forma nenhuma. De forma nenhuma. A essência permanece. Um diácono, um presbítero e um pastor, são os oficiais da igreja, são ordenados sob imposição de mãos. Então, o Timóteo era um pastor. E, portanto, é o presbitério que faz essa imposição de mãos. O que é o presbitério? É a formação dos presbíteros e dos pastores, que impõem as mãos. Então, está correta a cerimônia e a essência permanece. Permanece. Não existe essa ideia de eu me autoproclamo pastor, eu unjo a mim mesmo pastor, eu constituo a mim mesmo pastor. Não. É uma questão de reconhecimento da vocação pessoal, a pessoa tem a convicção, mas as pessoas à sua volta reconhecem essa vocação, legitimam essa vocação através da imposição de mãos. Mas não através de novas profecias hoje, elas cessaram. Elas cessaram. E Paulo é tão categórico nisso, que ele vai dizer lá em Gálatas capítulo 1, e eu vou pedir permissão a você para ler o que Paulo escreveu sobre a matéria. Ele disse assim, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu vos pregue evangelho, que vai além do que nós vos temos pregado, seja anátema. O que Paulo está querendo dizer com isso? Qual versículo, pastor? Gálatas 1, versículo 8. Então o que Paulo está dizendo com isso? É que a revelação de Deus não está aberta. Não está aberta mais para uma outra mensagem, uma outra profecia, além daquela que já está aqui, está posta. Então o cânon está fechado. A Bíblia tem uma capa ulterior. Tá aí. Aproveitando que a gente está com a Bíblia na mão, a próxima pergunta é uma dúvida sobre Bíblia também. Pergunta de Kainan de Almeida, de Vitória, no Espírito Santo. Reverendo Hernandes, o senhor poderia me ajudar a compreender o que o Senhor Jesus quis dizer em Mateus 18:18? Na verdade, eu vos digo, tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Trata-se de alguma autoridade ou prerrogativa conferida à igreja? Veja bem,
A primeira coisa que é importante é entender que algumas pessoas pensavam que, e até a gente escuta isso, né, de vez em quando, as chaves do reino, né, que fosse dada a Pedro. E até hoje você escuta as brincadeiras, as piadinhas, as historiazinhas de Pedro ter o seu chaveiro do céu. Ele tem a chave que abre, que fecha. E isso não tem base bíblica nenhuma, né? Não tem a ver com isso. Não existe lá no céu um porteiro que tem as chaves, que abre, que fecha, que recebe, que não recebe. Essas brincadeiras em torno do nome de Pedro não tem nenhuma base bíblica. Não é isso que ele está falando. A chave do reino é o evangelho. Foi Pedro quem abriu o evangelho para os judeus e foi Pedro quem abriu o evangelho para os gentios. Você se lembra disso? Pedro prega o evangelho em Atos 2, ali no Pentecostes, e cerca de 3.000 pessoas são convertidas. Pedro é aquele que vai pregar para Cornélio. Cornélio é um prosélito, é um romano convertido ao judaísmo. E então, Deus deu a ele as chaves do reino, ou seja, a pregação do evangelho. Mas não foi só a Pedro. Essa chave também pertence à igreja. A igreja prega. Todos nós pregamos. E aquilo que é feito ligado aqui é ligado lá. Uma pessoa convertida aqui, ela é recebida lá. Há uma conectividade entre a igreja militante e a igreja triunfante. A igreja da terra e a igreja do céu. Então, quando acontece uma obra genuína, que uma pessoa é convertida aqui, os anjos celebram diante de Deus lá no céu pela sua conversão, né? Mas não podemos ir além do texto. Porque tem gente que acha que a autoridade está nela. Por exemplo, imagine um líder que está querendo controlar o seu povo, até manipular o seu povo, ameaçar o seu povo, intimidar o seu povo. E se alguém tenta escapar do seu controle, ele ameaça a pessoa. Usando até esse texto, se eu desligar você aqui, você está desligado lá em cima. Não, não é isso. A autoridade não está na mão da própria igreja em si. Está no poder do evangelho. Então, quando a igreja prega o evangelho e a pessoa se arrepende, tem uma reverberação lá em cima. Você prega o evangelho, a pessoa rejeita, tem uma reverberação lá em cima. Está uma conexão entre terra e céu, militante e triunfante. Acho que esse é o ponto que esse texto quer dizer. Muito bom, pastor. O Robson Ventura nos traz aqui uma constatação. Depois da pandemia, muitos crentes não retornaram ao convívio da igreja e optaram para participar apenas dos cultos online. Pastor, qual é a sua visão sobre esse comportamento? Bom, para mim é preocupante. Preocupante. Por algumas razões, Tiago. Acho que um crente que pensa que ele se basta a si mesmo, que ele não precisa de se congregar conforme a orientação expressa de Deus em Hebreus 10, 25, ele não está tendo uma postura consistente, coerente com as Escrituras. A Bíblia é expressa nessa questão. Veja você, Hebreus 10, 25. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então entendamos uma coisa. Primeiro, a igreja é uma família. Não existe uma pessoa isolada da família, ele é família. Segundo, a igreja é um rebanho. Não existe uma ovelha viver apartada do rebanho. Terceiro, a igreja é um corpo. Eu não posso tirar meu braço e achar que ele é corpo fora do corpo. Quarto, a igreja é uma vinha. Nós somos a vinha de Deus. Então, se você corta um ramo, secciona-o, ele não tem vida. Então, quando você frequenta, participa da igreja, você está dizendo duas coisas. Primeiro, você tem dons que Deus lhe deu que podem suprir as necessidades dos irmãos. Os irmãos têm dons que eu não tenho que podem suprir a minha necessidade. Então, quando um crente diz, não, eu me basto, eu não vou mais para a igreja, eu não preciso de igreja, eu sou crente na minha casa, eu sou crente online, eu assisto os pregadores que eu quiser,
mas não quero compromisso com nenhum deles. Aliás, não é compromisso com o pregador, não quero compromisso com igreja nenhuma. Ele está tendo uma postura completamente imatura, arrogante, insensata, que vai ser terrivelmente danosa para a sua experiência cristã. Então, preste atenção nisso, usando as figuras que Jesus usou da ovelha. Uma ovelha que se aparta do rebanho, ela é vulnerável. A segurança dela está em estar no meio do rebanho, junto com o rebanho. Se ela se aparta, ela é presa fácil. Pense comigo num braseiro. Você pega uma brasa e tira essa brasa do braseiro. Qual é a tendência dessa brasa? É se apagar, é cobrir-se de cinzas. Assim é a experiência daquela pessoa que quer ser crente ao seu jeito, da sua moda, do seu estilo. Eu não posso ser crente do meu jeito, eu tenho que ser crente do jeito que Deus estabelece que eu devo ser. É o entendimento que eu tenho. Além disso, eu quero ir um pouquinho além. Eu tenho muitos anos aí de caminhada cristã, eu vejo algumas famílias, algumas pessoas falando, eu frequento tal igreja, mas não sei, não me sinto parte ali e tal. A questão não é só sentar no banco e voltar para casa, a pessoa precisa se envolver com os irmãos, se envolver com algum ministério, com algum grupo pequeno, assim a igreja passa a fazer parte da sua vida, faz sentido para você. Exato. Até porque, Tiago, existe uma ideia muito errada, utilitarista até, eu vou à igreja buscar uma bênção. Esse sentimento está errado. Eu posso até precisar de uma bênção e ir na igreja encontrá-la, mas eu vou prestar um culto, vou prestar um serviço. É por isso que culto em inglês significa service. Eu vou servir, eu vou apresentar minha vida, eu vou para abençoar, eu vou para adorar a Deus. Então a pessoa que vai só pensando nela, egoisticamente, vou buscar uma bênção, ele vai lá, senta e acha que recebeu a bênção e vai embora. Ele não quer ser bênção, ele quer ser abençoado. Não entendeu o que é culto, o que é comunhão, o que é comunidade, o que é família, o que é servir a igreja de Deus. É isso mesmo, tem que se integrar, não basta só ser número na massa, é preciso estar integrado. E para você que está em casa, já há muitas semanas ou meses sem frequentar uma igreja, já frequentou algum dia, está procurando um lugar para você se encaixar, se integrar, olha só, se você for para a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, olha só quem que você vai encontrar lá pregando. Será um prazer. Pastor Arival, eu e os outros pastores da igreja estaremos lá de mãos abertas, de coração aberto, para acolher, para receber você e a sua família. A Igreja Presbiteriana de Pinheiros é uma igreja bíblica, é uma igreja missionária, é uma igreja acolhedora, é uma igreja que tem vivido o Evangelho e experimentado as grandes manifestações da bondade de Deus, e você pode vir fazer parte conosco desta grande comunidade. Na Avenida Doutora Ruth Cardoso, 6.151. Chegue um pouquinho mais cedo para conseguir estacionar seu carro, para pegar um lugar bom para você sentar. A gente tem um espaço novo agora muito maior. E fica aqui o nosso convite então. E o convite para que você volte no próximo Trocando Ideia, toda terça-feira, às 7 da noite, tem vídeo novo aqui no canal da Luz para o Caminho e também na IPP-TV. Certo? Pastor Hernandes, muito obrigado, viu? Grande abraço, Tiago. Tchau, gente. Até o próximo. Até.